Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui, mais uma vez, reunidos de uma forma diferente, pela internet. Mas nós estamos reunidos em espírito para juntos aprendermos mais do Senhor. Essa lição que nós estaremos estudando hoje é a lição de número 2, segundo trimestre, cujo título da revista é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O título dessa lição diz a sublimidade das bênçãos espirituais. Essa carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios. E especificamente nessa lição nós estaremos falando sobre as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Bênçãos excelentes. Excelentes e que somente podemos adquiri-las estando em Jesus Cristo. Nessa lição nós vemos aqui revelada a grandeza, a excelência e a perfeição do plano de Deus para com toda a humanidade. Nós vemos aqui então a sublimidade das bênçãos espirituais. São bênçãos espirituais, não são bênçãos materiais. São bênçãos eternas. Nós sabemos que as bênçãos terrenas, elas são temporárias. Elas têm um fim. Agora, toda bênção de Deus dada a nós em Cristo Jesus, elas se iniciam aqui, nós recebemos ela através da nossa fé no sacrifício salvífico de Jesus e por toda a eternidade nós desfrutaremos delas, amém? No texto áureo, diz assim, o texto base da nossa lição diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O apóstolo Paulo, ele inicia dizendo: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos aqui imaginar como nós, também como Igreja do Senhor, já sentimos isso. A maravilha que foi o apóstolo Paulo receber esta revelação. A revelação da grandeza, da sublimidade, da excelência das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E qual o resultado disso, irmãos? O resultado, quando entendemos estas bênçãos, o resultado é o louvor dos nossos lábios. Então é assim que ele inicia, amém? Louvando ao Senhor. É grandioso demais quando nós entendemos o plano perfeito de Deus para toda a humanidade. Quando o Senhor Deus, antes da fundação do mundo, antes de toda a criação, Ele reconciliou em um plano perfeito Jesus Cristo. Ele reconciliou consigo o mundo inteiro. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É uma mensagem grandiosa que revela o imenso amor de Deus por nós. Isso nos enche de gozo. E é por isso que os nossos lábios não podem cessar de louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. A verdade prática diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, amados, essa eleição, Deus fez essa eleição em Cristo. Deus, o Pai, Ele recebe a todos como seus, todos que estão em Cristo Jesus. Em João, no capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, Ele nos elegeu em Cristo para sermos seus. Para sermos como? Para sermos santos e inculpáveis. Ele nos elegeu para a salvação em Cristo Jesus. Não há como ser eleito sem estar unido em Cristo pela fé. Já antes da criação, o propósito de Deus era ter um povo para si, um povo zeloso através da morte de Jesus Cristo. Era a única forma. O cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. A eleição deste povo, da igreja eleita, o povo santo, a noiva do cordeiro, essa eleição ela é imutável. Não existe condição, não existe nada que o ser humano possa fazer que venha alterar a decisão de Deus, o que Deus fez para ter para si um povo santo. O sacrifício de Jesus na cruz culminou
e se tornou possível essa igreja, a noiva do Senhor. Então, amados, como um coletivo, nada mais muda. É imutável. O Senhor tem para si uma noiva remida, lavada no sangue de Jesus. O Senhor Deus tem para si um corpo perfeito, sacerdócio santo, povo escolhido. Agora, quando nós vamos para o individual, é diferente. Individualmente, amados, não agora no corpo, mas cada ser humano, no seu individual, existe uma condição para receber esta bênção, existe uma condição para estar dentro desta eleição do Senhor Deus. E a condição, o Senhor Jesus diz assim, a palavra de Deus diz assim, em Colossenses, no capítulo 1, versículo 21 a 23, diz assim: a vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Se permanecermos fundados na fé. Já em relação à igreja, a palavra do Senhor diz assim que Jesus apresentará a igreja, a noiva, como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isso não muda. Amém? Então nós vamos aqui agora, a leitura bíblica em classe está em Efésios, no capítulo 1, versículos 3 e 4 e posteriormente versículos 9 ao 14, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Aleluia! Na introdução diz assim: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Que coisa preciosa! Ele nos convida a louvar e glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Amados, isso nos faz lembrar daquele versículo central que diz em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma maneira tal, uma maneira incondicional, uma maneira indescritível, uma maneira plena, uma maneira que age o amor de Deus revelado de forma grandiosa, um amor tão grande, imenso o bastante para acolher em si toda a humanidade, sem que ninguém ficasse de fora. Esse é o amor de Deus. Amou a todo mundo, elegeu a todo mundo que estiver em Cristo. Nós sabemos que muitos têm rejeitado essa palavra e este amor, mas o amor de Deus é para todos. A salvação nós obtemos pela fé, mediante o sofrimento de Jesus Cristo no Calvário. Na oração sacerdotal de Jesus, há um momento, toda a oração é uma coisa muito profunda e linda, e há um momento que Jesus fala assim: Pai,
que eles saibam que tu os ama como tu tens amado a mim. Esse é o diferencial, meu amado irmão, minha amada irmã. Aquele que está em Cristo, em Jesus Cristo. Que coisa linda nós termos esse entendimento que nós somos amados do Pai, como Ele ama o Filho, como Ele ama o Senhor Jesus Cristo. É muito precioso, aleluia. Primeiro tópico, a nova posição em Cristo. Nós lemos aqui, diz assim: no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Já no ponto 1, um pouco mais no meio, diz assim, que o apóstolo Paulo começa pela frase: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, para o louvor da sua glória, aleluia. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Já no número 2, vai falar aqui nesses versículos, aos Efésios, as bênçãos espirituais. Ele está sendo mais específico e ele vai decorrendo um versículo após o outro. Ele diz: Deus nos elegeu para sermos santos. Olha que bênção maravilhosa. Eleitos de Deus. Ele nos predestinou para sermos filhos. Ele nos fez agradáveis para si no amado, o Cristo. Ele acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa e ainda garantiu a validade da promessa. Aleluia! A nova condição diz assim no número 3. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Glória a Deus, em Cristo. Nova criatura, nós pertencemos a Deus. Todo aquele que aceitou Jesus Cristo como Salvador, creu no sacrifício salvífico de Jesus, ele pertence a Deus. Nós sabemos que, como toda a humanidade, grande parte da humanidade, hoje, ainda permanece em pecado, todos nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado, a rebelião da raça humana, hostilidade contra Deus, a alienação do Todo-Poderoso, a rejeição deste amor. Aleluia, meu Deus, assim estávamos todos nós. Muitos permanecem ainda assim. Mas mediante a morte expiatória do Senhor Jesus, a barreira do pecado ela foi quebrada. Ele removeu essa barreira e abriu o caminho de volta para Deus. Aleluia! Hoje nós temos salvação, vida do Espírito Santo, graça em abundância, vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo, tudo mais se unifica. Em Cristo, tudo se harmoniza. Todo aquele que aceita esta oferta de graça do Senhor Jesus, ele agora se une a Deus. Todo aquele que rejeita essa oferta permanece inimigo de Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo ela pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Aleluia! Em Cristo o cristão age, em Cristo o cristão vive, glória a Deus. Em Cristo o cristão leva cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Em Cristo o cristão tem uma nova mente, glória a Deus.
e vive com um único objetivo: agradar aquele que o alistou. Esse é o objetivo de todo aquele que aceitou Jesus como Salvador e que desfruta da paz, da vida eterna que é Jesus. Glória a Deus. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Tópico 2. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores, na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. No final do número 1, a revelação do mistério diz assim: sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse preeminência. Glória a Deus. A plenitude dos tempos, número 2. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui o que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. Número 3, o louvor da sua glória. Esse é o objetivo, meus irmãos. Mas no meio, do número 3 aqui diz assim: o propósito da eleição não é outro, senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala, olha como é importante nós entendermos isso. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade, começa na vontade de Deus e culmina na glória de Deus. Glória a Deus. Nós recebemos, sabe, irmãos, me lembrei do versículo aqui que diz que nós recebemos o ministério da reconciliação. Deus estava reconciliando em Cristo o mundo, e esse ministério Ele nos deu. A igreja eleita do Senhor recebeu o ministério da reconciliação. Qual é o nosso dever? Conclamar a todas as pessoas que se voltem para Deus, que se reconciliem para Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 diz: de sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Eu e você, meu irmão, eu e você, minha irmã, somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Essa é a mensagem que nós devemos levar. Amém? Glória a Deus. Terceiro tópico: o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Aleluia. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Número 1 diz: o selo do Espírito Santo. Irmãos, que coisa profunda é isso aqui. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus e o maligno não lhes toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. É ele quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus, por meio do fruto do Espírito. E o penhor da nossa herança, ele é o selo do Espírito Santo, e ele é o penhor, ele é a garantia. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo.
Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta. Mas, sim, que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Glória a Deus! O Espírito Santo é o penhor. O Espírito Santo é o sinal da nossa herança, é a primeira parcela. Todo aquele que o possui tem o depósito necessário para a herança da glória. Oh, glória a Deus! Jesus Cristo foi assunto aos céus e enviou, aleluia, o Espírito Santo. Glória a Deus! E é o Espírito Santo, amado irmão, amada irmã, que nos ajuda a perseverar na fé. É o Espírito Santo quem nos edifica, quem nos regenera. É Ele também que entristece com o pecado na vida do crente. É Ele que nos convence do pecado e nos leva ao arrependimento. É o Espírito Santo que nos liberta do poder do pecado. E o Espírito Santo nos faz consciente de algo maravilhoso. Em todo tempo o Espírito Santo nos faz consciente que somos filhos de Deus, que temos um Pai de amor, um Pai celeste. E Ele nos tem como filhos amados em Cristo Jesus. Aleluia! Ele nos capacita para testemunhar as boas novas. Aleluia! Para testemunhar, para convidar a todos ao arrependimento, à reconciliação com Deus o Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15 ao 17 diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia! Na conclusão, diz assim: nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Irmãos, para alcançarmos tão grande vitória, é necessário permanecermos em Cristo. Há um exemplo na palavra de Deus, há vários, e eu separei esse exemplo aqui. A parábola das 10 virgens, quando a palavra do Senhor diz, é um grande exemplo sobre permanecer em Cristo. A Bíblia diz que essas 10 virgens, elas tinham uma lâmpada. Todas elas, cada uma delas tinha uma lâmpada. E a lâmpada, na palavra de Deus, como nós temos no Salmo 119, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós podemos aprender então que todas elas tinham a palavra. Todas as 10 virgens, as loucas e as prudentes, todas tinham a lâmpada, todas tinham a palavra. Mas durante a caminhada, 5 delas deixaram de desfrutar as bênçãos espirituais. 5 delas deixaram de buscar a comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia, nós aprendemos, estudamos tantas vezes sobre o tabernáculo, e no altar há um ensinamento muito profundo, que a palavra de Deus diz que o fogo não poderia se apagar do altar. Deveria arder continuadamente sobre o altar. Em todo tempo deveria estar aceso o altar. E nós estamos em um tabernáculo terrestre, onde o altar deste corpo, o altar deste tabernáculo, é o nosso coração. O fogo não pode deixar de arder em nossos corações. No fim da caminhada, apenas as outras 5, as que mantiveram comunhão com o Senhor, puderam desfrutar das bodas do Cordeiro. Com o noivo, a grande festa, o gozo eterno. Porque não deixaram de buscar o Senhor? Porque não deixaram de se encher do Espírito Santo de Deus?
Elas buscavam em todo tempo de bonança, tempo de luta, porque é notório que elas tinham azeite de reserva para a sua alma. Elas estavam satisfeitas com o Senhor. Elas estavam abastecidas em sua comunhão com Deus, na unção do Senhor. Essas estavam preparadas. Não ficaram para trás, porque elas permaneceram em Cristo. É necessário permanecer em Cristo para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Guardemos então o depósito que nos foi confiado. Andemos como Cristo andou. Nós tenhamos a palavra do Senhor em nossos lábios, em nossos corações. Voltando aqui então no texto áureo, já para encerrar, a palavra do Senhor diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Ele nos abençoou. Está completo. Está feito. Foi o que Cristo Jesus clamou no Calvário. Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo em carne. Ele padeceu as nossas ofensas. O castigo que traz a paz estava sobre ele. Há uma estrofe no corinho, no hino de número 6 da harpa cristã, que diz assim: Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele, o bálsamo da vida, derramou na cruz. Sim, a palavra do Senhor diz que Jesus derramou a sua alma na morte. Por volta das 3 da tarde, ele exclamou: está consumado. Jesus, o plano perfeito de Deus, veio e cumpriu. Amados, o Senhor Deus já nos abençoou. Basta aceitarmos, né? E com grande maravilha é a igreja eleita do Senhor, redimida e lavada no sangue do Cordeiro. Nós permaneceremos firmes. Mas pode ser que alguém que esteja assistindo essa lição, esse estudo, ainda não tenha essa certeza. Porque para ser salvo é necessário ser igreja do Senhor. É necessário ser povo do Senhor. E como ser povo eleito? Através do sacrifício de Jesus na cruz. Você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador? Como o Senhor da sua vida? Receba, creia que Jesus Cristo veio. Ele se entregou por mim e por você. E Ele executou um plano perfeito de Deus Pai. Aleluia. No domingo mais importante da história, Jesus ressurgiu. No domingo mais importante da história, a morte não pôde deter o Senhor. O Cordeiro Pascal, aquele Cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo, antes da criação, a morte não segurou. Ele ressuscitou e vive. Ele vive e reina. Ele reina com poder e glória. E Ele foi preparar um lugar para a sua igreja eleita. Ele foi preparar um lugar para o seu povo escolhido. Aleluia! Recebamos com fé esta palavra. Glória a Deus. Permaneçamos em comunhão com o Espírito Santo. Deus, o bom que enviou para nós, o bom Consolador. Ele cuidou de tudo. Ele sabe como os discípulos estavam ali olhando para o céu preocupados quando Jesus era assunto. Jesus, ele disse que não nos deixaria órfãos. O tempo todo ele está conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o que prometeu o nosso Senhor. Amém? Então, o recado final. A alegria é imensa para nós que somos igreja do Senhor. Mas se você ainda não desfruta dessa paz, se você ainda não desfruta das bênçãos espirituais que há em Cristo Jesus, o Salvador, onde você estiver, você pode falar com o Pai. Você foi eleito também em Cristo. O plano foi para você também, mas você precisa crer no Senhor Jesus. Receba, sinta o amor de Deus na sua vida. Sinta o aconchego do Espírito Santo, abra o seu coração e deixa Jesus fazer morada. Ele vive, Ele não está morto, Ele ressuscitou, amém?
o Senhor quer te fazer feliz. Assim como a igreja do Senhor pode receber as bênçãos espirituais para com todos aqueles que estão em Cristo Jesus, você também, meu caro amigo, receba o Senhor Jesus e seja abençoado. Creia no amor de Deus por você. Seja pleno, seja feliz. E ao final de tudo isso, permanecendo em Cristo, desfrutaremos eternamente, continuadamente, das bênçãos espirituais e muito mais, somente de estar na presença do nosso Rei. Amém? Porque dele e por ele e para ele, somente para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus os abençoe.